Olá, gente. Como prometido, eu trouxe aqui para vocês uma pequena demonstração, uma pequena videoaula sobre um repelente natural, né? Levando em conta que a gente está vivendo um momento bem difícil em relação à dengue, né? Então, as autoridades têm recomendado muito que a gente se proteja e cuide, né, os ambientes para fazer com que não tenha criadouros de mosquito, mas que a gente use repelente, né? Então, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a todas as secretarias estão recomendando muito que nós possamos nos proteger, né? Porque tá, eu não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa está cheio de mosquito. Então, hoje eu fiquei de trazer para vocês um repelente natural que a Doterra tem, que é maravilhoso. E vocês sabem que a Doterra ela não ajuda só nas questões físicas, né? Então, por ela ser natural, ser um produto de alta qualidade, isso ajuda em outras coisas também, mas ele age muito fortemente contra esses bichinhos chatinhos, né, e que podem causar bastante mal para a nossa saúde. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela que eu acho melhor para poder explicar, tá? Em relação aos benefícios, né, desse produto maravilhoso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, esse repelente natural, que é o Terra Shield, da Doterra. E antes eu quero falar algumas outras coisas, assim, que podem ajudar vocês nesse entendimento. Então, eu já falei em relação a essa recomendação, né, de nós nos protegermos com repelente, além de todos os cuidados que a gente precisa ter no nosso ambiente, né, de água parada, tudo isso que a gente sabe há muito tempo. Eu acho que as pessoas acabam não acreditando que isso pode ser perigoso, e aí chegamos, né, a esse momento onde muitas pessoas estão contaminando, já teve morte. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está bem complicado, assim como em várias cidades do Brasil, né? Então a gente precisa cuidar. Então a Anvisa ela recomenda, está recomendando o uso diário de repelente em adultos, em idosos, em crianças, né? Não se recomenda a utilização de produto nenhum em bebês, né, com menos de 6 meses de idade, inclusive os óleos essenciais, então a gente não pode usar, tá? Aí a gente vai ter que cuidar de outra forma, com mosquiteiro, manter a nossa casa, né, livre disso. E isso é uma coisa boa da Doterra, desse produto que eu vou mostrar para vocês, o Terra Shield, porque ele pode ser usado, né, o spray que eu vou mostrar para vocês e tem o olhinho. E aí o óleo eu posso usar no meu difusor. Então isso eu posso proteger a minha casa sem necessariamente, né, no caso de bebê, se eu tenho bebê em casa, né, passar alguma coisa no bebê, porque não é recomendado. E bebês a gente tem os mosqueteiros, né, e tudo isso. Mas se a nossa casa está livre, já ajuda bastante. A Anvisa recomenda 3 produtos, tá? Que são efetivos para o mosquito da dengue. A icaridina, IR3535 e o DEET. Não sei nem como ler isso, tá? Que está associado à duração, né, e realmente de proteger contra esse mosquito. O menos tóxico, o que menos gera toxicidade para o nosso corpo, é a icaridina, né? Então, por isso que se recomenda que ela seja usada em função disso, porque ela dura mais, né? Protege por mais tempo, então não precisa reaplicar, né? Porque às vezes a gente esquece ou sua, né? Ainda mais nessa época do ano. Aqui em Porto Alegre hoje está um calorão, tanto que eu tomei banho, ó, tô com meu cabelo úmido. Dificilmente eu apareço assim de cabelo úmido, mas não tem como ligar secador, né? Então acaba que vai de cabelo molhado mesmo. Então é isso, tá? Trouxe aqui para vocês o que que é a icaridina. Tá? Ali tem a fórmula dela, né? C12H23NO3, que são os componentes químicos que ela contém. Então, a icaridina, ela é também conhecida como picaridina ou KBR e todos aqueles nomes ali, tá? Que eu não vou dizer para vocês. Mas isso tudo está associado às propriedades que ela contém, tá? É um princípio ativo derivado da pimenta. Olha que legal. Ele vem de algo natural, que é a pimenta.
Recomendado pela Organização Mundial da Saúde para combater insetos transmissores de doenças, a icaridina foi criada para se assemelhar a um composto natural encontrado em algumas plantas, então não é só na pimenta, tá? E aí é uma questão assim da gente pensar, né? Uma substância sintética foi criada para se aproximar de uma substância natural. Daí eu botei vários pontinhos de interrogação. Tudo que é sintético, gente, ele tem uma absorção diferente para o nosso organismo, tá? Não quer dizer que vai matar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas tudo que é sintético tende a se acumular no nosso corpo. Aquilo que é natural tende a sair do nosso corpo com mais naturalidade, ou é absorvido e aquilo que eu não vou absorver eu vou eliminar. Por isso que a gente fala tanto dos metais pesados, das coisas que a gente consome, que o nosso corpo não consegue eliminar, então ele vai ficando, né? Mas é importante dizer também que todo produto natural, ele também a gente tem que ter cuidado para usar, tá? Então, por isso que quando a gente fala dos óleos da doTERRA, a gente sempre chama atenção para os consultores. Eu sou uma consultora doTERRA, então eu não só vendo o produto, eu informo sobre aquilo. Então, os meus clientes, eles vão saber, olha, isso tu tem que usar assim, isso tu não pode usar assado, né? Então, porque produto natural, ele também pode gerar reações alérgicas, como qualquer coisa na vida. Nós temos alergias à comida, né? Por exemplo, eu não tenho alergia à comida. A única coisa que eu tenho alergia, por exemplo, é azeite de dendê. Eu não posso, né? A primeira vez que eu coloquei azeite de dendê na boca foi lá na Bahia, experimentando um acarajé. Assim, a minha reação primária foi ficar muito vermelha. Eu fiquei muito vermelha. Mas não teve nenhum outro problema mais sério. Mas o médico disse: a próxima vez a reação pode ser muito mais grave. Então, tu não pode comer. Então, nós temos alergias, né, a vários produtos que são consumíveis, alimentos, né? Então, aos óleos essenciais também a gente pode ter alergia. Então, deixa eu só rapidamente explicar, porque como eu falei ali das questões químicas, né, da composição química da icaridina, os óleos essenciais também têm a sua composição química, né? Então, o que que são os óleos essenciais? Eles são ativos voláteis que são extraídos das flores, das plantas, das cascas, das raízes, de caule, né? E eles contêm centenas de elementos químicos diferentes, né? Esses, quando, por exemplo, vocês descascam uma laranja, a gente sente que tem uma certa oleosidadezinha, né? Quando sai aquele cheirinho, aquele odor. Esse aroma, esse odor que as plantas, né, os caules, todos esses elementos que a gente extrai os óleos essenciais, esse odor, ele também serve para proteger a planta, né? Por isso que ela exala aquele odor. Também é para a própria proteção dela. E ele também nos protege, né? Então, esse cheiro, por exemplo, um repelente bem conhecido é a citronela, né? A citronela é um repelente bem conhecido. Aquele cheiro afugenta mosquitos, por exemplo, e outros insetos. Porque para aqueles insetos, aquele cheiro, ele não é legal, então ele se afasta, tá? Os óleos essenciais, então, eles têm alguns grupos chaves, tá? Eu não vou entrar muito nisso, até porque eu não sei explicar muito isso, porque isso é bem específico, mas é para que a gente entenda que os óleos essenciais não é só ter cheirinho bom, até porque tem alguns óleos essenciais que eles não têm um cheiro tão agradável, mas eles fazem muito bem para a nossa saúde, né? E tem outros óleos que são perfumes, praticamente, né? Mas é importante a gente entender que eles são compostos de estruturas que são basicamente água, carbono e oxigênio, que é o que a gente é formado. Por isso que os produtos naturais eles têm uma aceitação melhor e não intoxicam o corpo. Podem, né, como eu falei, gerar alergias, nananã, tudo aquilo que a gente já falou. Por isso a gente tem que ter cuidado ao usar e tem que ter informação ao utilizar, ok? Então a gente tem alguns grupos, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Os monoterpenos, os sesquiterpenos, acetonas, os alcoóis, ésteres, aldeídos, óxidos e fenóis. Então, a gente tem
óleos que estão dentro dessas categorias e alguns estão dentro de outras, de mais de uma categoria, tá? Que são grupos chaves associados aos hidrocarbonetos e compostos de oxigênio. Então, como é que são as combinações, né? Como é que são as cadeias, ok? Então, isso é o óleo essencial. Como eu falei lá para vocês, a icaridina, ela é um produto que tem na pimenta e em algumas outras plantas, tá? Mas a pimenta, ela é bem rica nisso. O óleo de pimenta, ele é um óleo considerado um óleo quente, assim como o óleo de orégano, por exemplo. O orégano também tem uma ação repelente, tá? Só que são óleos quentes. Quando a gente fala de óleos quentes, a gente precisa ter muito cuidado ao usar. Então, se eu vou usar de maneira tópica, eu preciso diluir bastante, porque senão ele queima a pele, por exemplo, ele deixa a pele vermelha, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O óleo de pimenta, o óleo de orégano, o óleo de gengibre, né? O óleo de canela, são óleos quentes. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Por que que eu falo isso? Porque no Terra Shield a gente não tem pimenta, mas a gente tem outros óleos que vão se aproximar e vão ter esses componentes químicos que vão nos ajudar nessa ação de repelente. Então, aqui está o nosso produto maravilhoso, Terra Shield. É um mix de óleo, tá? Então, ele tem ylang-ylang, cedro, erva dos gatos, e aí a gente vai ter uma particularidade bem interessante. Eucalipto-limão, o lícia, o arbovite, o nótica e o grão de baunilha, tá? Absoluto grão de baunilha, que é um componente específico do grão, tá? Tem alguns óleos que, por exemplo, nós temos a doTERRA, a sede dela nos Estados Unidos, né? E nós temos hoje, né, uma parte da empresa está aqui conosco, né? A gente está aqui em Santa Catarina, a gente tem, né, o único lugar que tem uma outra fábrica, uma outra empresa da doTERRA é aqui no Brasil. Olha como a gente está bem nesse negócio. Então, tem alguns óleos que não tem no Brasil, que não são vendidos aqui no Brasil, que só tem lá nos Estados Unidos. Então, tem alguns mix que tem óleos que não são vendidos isoladamente, separadamente aqui no Brasil, tá? Eles não vêm para cá ainda, né? Normalmente nas convenções a gente tem algumas novidades e muitas vezes alguns óleos que só vendem lá acabam sendo trazidos para cá. Então, esse é o composto do Terra Shield. Como eu falei para vocês, a gente tem ele spray, que é muito mais fácil para a gente usar como repelente, né? Fácil de usar. E nós temos o olhinho, aonde eu posso colocá-lo nos nossos difusores e deixar na casa, né? Então, isso vai ajudar a repelir esses bichinhos tão desagradáveis que estão nos trazendo uma doença bem chata aí. Vou aplicar o Terra Shield nos lugares mais expostos, pernas, braços, aonde os mosquitinhos gostam, né? Eles adoram pegar pé da gente, né? Horrível. Ou eu posso difundir no ar, no espaço. Eu estou fazendo um jantar na minha casa, eu vou usar lá a minha sacada ou a minha área externa. Eu posso deixar, inclusive, um difusor ali ligado, né? Ou eu posso até borrifar no ambiente. Mas o difusor, eu acho que ele é mais econômico e acaba sendo bem efetivo, porque daí ele vai ficar ali borrifando, dependendo do teu difusor, por algumas horas, tá? E vai fazendo isso 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, vai repondo isso, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? De um dos óleos que tem no Terra Shield, que é o Ylang Ylang. Para vocês verem, olha a quantidade de componentes que nós temos em um único óleo. Linalol, geraniol, né? E todas essas subfrações de componentes que a gente tem, né? Transcadina, alfa-cadiol, alfa-cadinol, cadinol, não é cadiol. É por isso que são semelhantes, entende? As composições químicas são semelhantes e acabam fazendo com que essa ação tenha essa ação repelente. Como eu disse para vocês, a icaridina ela está bastante presente na pimenta, que tem grande quantidade, e em outros produtos. Então, no Terra Shield, a gente não tem a pimenta, mas a gente tem outros óleos que fazem essa mesma ação, justamente pelo óleo de pimenta ser bastante quente, né?
e como o repelente a gente tem que passar no corpo, né? Então a gente tem esse cuidado. A erva do gato, né? A erva do gato, ela leva na composição o substância como o citronelol, né? Geraniol, nepetalactona. Gente, que nomes, né? E o citronelol, ele tem ação, está presente também na citronela, que é um repelente conhecidíssimo, né? Que inclusive tem em alguns inseticidas, né? Só que na verdade tem quase que só o cheirinho, né? E inseticida é algo bem complicado, né? A gente usar, que botar na casa, então acaba. Ontem eu coloquei aqueles de tomada e eu comecei meio que me sentir mal, sabe? Daí tive que acabar desligando. Eu acho que até fui olhar para ver se era algum diferente que eu já tinha usado, e aí acabei tirando. Eu ando bastante temerosa, assim, porque aqui em casa tem muito mosquito, sabe? Então, gente, eu queria trazer isso para vocês, o nosso Terra Shield, né? Para usar como repelente, tentando fazer escolhas mais naturais na nossa vida, né? Fazendo com que isso possa reduzir os níveis de toxicidade que a gente tem no nosso corpo, de coisas que a gente usa diariamente ao longo da nossa vida inteira, né? Por exemplo, pasta de dente, desodorante. Eu não uso mais pasta de dente e desodorante convencionais, aqui na minha casa não se usa mais já há mais de um ano, né? Para tentar fazer com que o meu corpo se livre desses metais pesados. Ai, André, mas todo mundo usa, ninguém morre. É, mas a gente acaba desenvolvendo doenças, né? E aí, às vezes, coisas que eu percebo muito, assim, ai, mas eu notei que eu tenho tido mais dor de cabeça nos últimos anos. Às vezes é isso, né? Ah, eu não consigo mais emagrecer. Às vezes é isso, é o nível de toxicidade que a gente tem no corpo está muito alto. Então, coisas que a gente pode mudar na nossa rotina, por que não mudar? Por que a gente não tenta viver uma vida mais saudável, fazer opções mais saudáveis, né? Não estou dizendo para não tomar mais remédio, não é isso, né? Mas tentar fazer uso de coisas mais naturais para que quando até mesmo os próprios remédios, quando a gente precisa usar, eles sejam mais efetivos, né? Porque, eu tô com uma dor de cabeça, tomo paracetamol. Tô com dor, para de pegar. Sabe? Usa um peppermint, né? Ele vai te ajudar muito. Não é que eu tomo remédio às vezes. Esses dias eu tive uma enxaqueca assim fortíssima, amenizou com peppermint, mas não consegui melhorar. Tomei um remédio que eu estava mais acostumada e teve uma ação muito mais rápida. Então é isso, é fazer escolhas naturais para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Certo? Estou aqui à disposição de todos vocês. Precisando de qualquer coisa, de qualquer informação sobre os olhos, é só me chamar. Ok? Abraço para todos.